Abre a tua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Quem quer receber uma palavra de Deus, dá um glória aí em nome de Jesus. Aleluia. Esse texto, querido, tem uma verdade que eu quero trazer sobre a tua vida. Fiz tudo que pude. Vamos lá? Eu estava dizendo agora há pouco, né? Quem fez tudo que pôde falar desse jeito? Não. Quem fez tudo que pôde, né? Você faz quase que aquela respiração. Eu fiz tudo que eu pude, né? Tudo fazer desse jeito, mas fala um pouco mais intenso. 1, 2, 3. Fiz tudo que pude. Essa declaração, querido, ela está muito forte quando eu leio a história. Olha aí para mim, do apóstolo Paulo, quando ele tem um impedimento. Ele tem um impedimento para que ele não pudesse cumprir a missão que ele estava fazendo, para que ele não pudesse chegar ao lugar que ele queria chegar. E antes de eu ler o texto, eu quero dizer uma coisa para você. Na minha leitura em casa, por que eu paro nesse texto e fiquei assim olhando para ele e falando, Deus, é um texto tão direto de uma história, de um meio de uma história. E o que esse texto pode ter de força para nós no domingo, na ceia, para a nossa vida, para a nossa caminhada? Porque quando o apóstolo Paulo próprio diz que ele foi barrado por demônios, apóstolo, onde está isso? Na Bíblia. Eu disse, como alguém, pastor Fábio, pode barrar o apóstolo Paulo? E ele fala que foi Satanás que parou ele no meio do caminho. Então, no mínimo, preste atenção, como eu também prestei atenção. O texto de 1 Tessalonicenses 2,18 diz, por isso quisemos ir até vós. Ele está falando no plural porque era ele mais 2 missionários. Pelo menos eu, Paulo, ele está dizendo, não somente uma vez, mas... Vocês estão aí ou não? Então vamos lá, chegou ou não chegou? Presente no presente, vamos lá. Não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Paulo está dizendo, eu fui fazer uma obra missionária e o diabo não deixou chegar. Aí eu fiquei pensando, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Porque aquele homem que tinha não só o intelecto, a filosofia, 4 idiomas, sentou aos pés de Gamaliel, conhecia a teologia, a filosofia, a Grécia, e também era o homem que quando o endemoniado falou, eu conheço Paulo, eu não conheço você, que quando orava no nome de Jesus, enfermos eram curados e demônios fugiam. Aí ele está dizendo, Satanás me parou. Aí você fala, apóstolo, é só para a gente ficar tranquilo então, que Satanás vai parar a gente também. Não vai parar em nome de Jesus. Todo impedimento que está se levantando contra a sua vida, tentando barrar a sua conquista, caia por terra hoje no nome de Jesus. Agora, eu entendo como essa mensagem tem uma força para essa igreja e tem uma força também na nossa individualidade. Olhe bem, outras versões, só mais 2. Sim, eu, Paulo, mais de uma vez senti enorme desejo de vê-los. Mas de algum modo, Satanás impediu que a gente fosse. E por último, desejamos muito ir ao encontro de vocês. Eu, Paulo, tentei fazê-lo mais de uma vez, mas o adversário nos impediu. A figura de linguagem 2 vezes, mais de vezes, é porque ele tentou muitas vezes. Não foi só 2. O que está se referindo ao texto? O apóstolo Paulo, junto com Silas e um terceiro missionário que eu não descobri quem era, ele estava em Tessalônica fazendo a obra de Deus. E eles começam uma igreja lá. Eles são expulsos da cidade por causa do evangelho provocar mudanças tão fortes que as pessoas se uniram. Eu vou te mostrar textos hoje aqui e entender por que eu tenho que ouvir essa mensagem. Você precisa ouvir essa mensagem, porque assim como Paulo, ele teve um impedimento, diz a Bíblia que o demônio Satanás barrou ele. Eu quero te mostrar, querido, que existe um lugar que você precisa chegar, e quando você chegar lá, pessoas serão mudadas. Existe um status que você precisa alcançar, não é geografia só, não é só lugar físico, mas uma posição em lugares que Deus quer te colocar, que a tua chegada lá vai mudar a vida de muitas pessoas. Existe uma obra que Deus colocou dentro de você, ministério, que independente de você ser um pastor, um missionário, o que for, não tendo títulos, mas Deus te deu uma unção, que casas que você entrar, lugares que você chegar, Deus vai causar um rebuliço, uma transformação extraordinária. Então você precisa entender que esse texto, ele não está ligado só ao que o Paulo viveu, ele está ligado a um servo de Deus que tem uma missão. E que você vai perceber que o tamanho da resistência vai poder identificar o tamanho da tua chegada.
a importância da tua chegada. Existem lugares que você foi barrado. Aquela festa que você entrou sem convite, não tem problema nenhum, que te barrem mesmo, que talvez a tua chegada lá não mude nada. Mas existem ambientes que Deus quer que você vá. Existem visitas que Deus quer que você faça. Existem pessoas que Deus quer conectar a você, que Satanás está impedindo a tua chegada. Existem situações financeiras, situações emocionais, existem cura que Deus quer lhe dar, que Satanás sabe que se você chegar ali, você vai mudar a vida de muitas pessoas. É sobre isso que eu quero falar hoje, que caia toda barreira, todo obstáculo, toda barra, tudo que foi colocado, toda barricada, atrapalhando o teu caminho, que caia por terra no nome de Jesus. O texto é muito claro, querido. A pergunta aqui é a seguinte: você já buscou algo que acreditava ser vontade de Deus, mas obstáculos pareceram impedir você de fazer o que você pensava que deveria ter feito? Você não precisa responder alto nem levantar a mão, mas pense um pouco. Já houveram situações que você sabia que você poderia mudar uma realidade, sabia que a tua chegada faria muita diferença, e que na verdade você pode até ter achado que o obstáculo foi natural, emocional, mas nesse caso o apóstolo Paulo diz que foi Satanás, que foi o próprio diabo que roubou dele a possibilidade de voltar àquela igreja. Voltar àquela igreja era muito importante, porque a obra que ele havia começado ali tinha causado uma transformação na igreja, na cidade, em toda a região. Então por isso a chegada dele foi totalmente resistida. Ao ler esse texto fica muito claro que você não está sozinho, né? O apóstolo, eu coloquei aqui, até o apóstolo Paulo. Fala comigo, até o apóstolo Paulo. Por que eu coloco até? Eu não estou me subestimando. Mas quando eu olho um homem na envergadura, na unção, na graça, na vida que ele tinha com Deus, e ele ser impedido, eu fiquei no mínimo curioso para saber, e não para poder trazer isso para a minha realidade, dizer, por isso que eu sou impedido, por isso que eu não conquisto, não. Mas para entender qual é a atitude que o apóstolo Paulo toma diante dessa circunstância. Ao decidir voltar, no caso, para Tessalônica, ele havia estado lá, ele diz que Satanás estava destruindo a estrada, colocando obstáculos. O acesso dele foi negado. Pode ser que teu acesso foi negado. Apóstolo, eu não tinha senha no computador, acesso negado, né? Não consegui entrar numa página, não entrei em tal situação. Como ele disse, talvez você estava indo num lugar, numa festa, num clube, e alguém negou a sua entrada. Tudo bem, mas nesse caso aqui, Paulo ele usa uma palavra grega chamada egikopto. Por que eu estou falando dessa palavra? Porque ela é a palavra que diz barrou, impediu. Significa cortar o avanço de alguém, cortar o caminho dele, obstruir, estorvar um impasse. É como um carro em velocidade, onde você está indo para o teu destino, para o teu propósito, para o teu caminho, e você está tudo bem, na tua velocidade, a estrada está correta, você não está na contramão, e de repente, inesperadamente, num cruzamento, vem um carro a 1000 por hora e te bate no meio do teu carro e para você. O texto que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: eu me preparei para ir em tal lugar, mas eu não consigo chegar, porque toda vez, inesperadamente, sem que eu consiga evitar, algo me para no meio do caminho. O apóstolo Paulo também ele usa a metáfora de usar essa palavra grega. Ele está falando sobre você estar numa estrada, e tudo vai bem, você está viajando. Só que chega em determinado momento, tem tanto buraco, tem tanta dificuldade, que você anda um tempinho e fala, não tem jeito, eu vou voltar para casa, eu vou literalmente recalcular a rota e vou tentar achar um novo caminho. Então ele está mostrando que ele foi impedido. Ele foi o quê? Só que ser impedido, querido, você pode ser impedido por uma questão física. Se for falar de viagem, né? Você pode ter estourado o seu pneu, você pode ser impedido por questões emocionais, de você poder, mas não quer. Eu não quero lá, porque eu não converso com aquelas pessoas, eu tenho problemas, passei por tal situações no meu passado, e eu não visito essa família já tem 20 anos, eu não vou. Esse impedimento não é espiritual, ele é emocional. Mas Paulo está dizendo, eu desejei. O que ele falou? Eu desejei estar com vocês, eu fui porque eu sabia que a minha chegada mudaria algumas realidades, mas o diabo não permitiu. Então é sobre isso e outras coisas, mas principalmente sobre isso, que eu quero falar com você hoje. Você aprender com a palavra a respeito que fazer, o que você vai fazer quando os impedimentos atrapalham a tua missão.
quando as barreiras à sua frente atrapalham a sua missão. Primeira coisa, fui impedido de ir. Fala comigo, fui impedido de ir. Palavras do apóstolo Paulo, graças a Deus, né? Eu não entendo disso não, mas eu já vi essa frase depois de um texto, né? Alguns aí, deu até um arrepio, né? É que o apóstolo Paulo está falando que foi barrado por Satanás de seguir o caminho missionário dele. Ele é impedido pelo inimigo de cumprir a missão que Deus havia colocado dentro dele. Ele estava fazendo bem. Sabe a sensação que você, não só a sensação, a certeza que você sabe que você tem a resposta da necessidade de uma pessoa. Imagina um médico especialista em um assunto, aonde ele chega para você, ele sabe que aquela cirurgia vai salvar a tua vida. E ele chega, olha, a minha consulta é de graça, a minha visita é de graça, eu não quero te cobrar, eu quero te ajudar, porque eu tenho resposta. Mas nós temos um problema, essa cirurgia custa muito caro. E aí você está tendo o quê? Um impedimento. Paulo estava com essa sensação, ele disse, se eu for àquela igreja, eu vou ajudar esse povo que está vivendo crises. Eles estavam pensando em apostasia, em desistência. Havia infiltrado no meio deles endemoniados. O que são pessoas endemoniadas? Pessoas que entraram ali para poder lançar uma semente de calúnia, uma semente de falta de unidade, uma semente de incredulidade. A igreja estava sendo drenada. Você sabe quando você, não só numa igreja, numa família, numa empresa, entra alguém e ele consegue colocar pessoas contra pessoas? Você já teve situações que você viu que depois de 10 anos, fulano e ciclano voltaram a se falar. Só que na verdade nunca essa pessoa disse o que disseram que ela disse, e nunca esse também. Mas tinha um endemoniado aqui no meio do caminho, que leva e traz, e conseguiu colocar duas pessoas longe, e quando é parente então, uns dos outros, trazendo prejuízos emocionais e tantos outros por causa de uma pessoa. Paulo estava tendo uma guerra, porque lá na igreja de Tessalônica, uma igreja que ele tinha começado, ele estava tendo notícias de que alguns usados por Satanás estavam levando mensagens que roubavam aquilo que Paulo pregou, tirando a verdade da palavra de Deus. Então Paulo sabia o seguinte: se eu chegar lá num domingo de manhã e pregar, acabo com tudo, eu resolvo o problema, eu destrono Satanás, eu trago revelação. Que como acontece aqui, quantas vezes, não precisa ser alguém que impediu você, mas você chegou aqui com o coração fechado, mas uma palavra de Deus te levantou, e você pensa, meu Deus, eu tinha que estar lá naquele dia, online, algum jeito, recebendo aquela palavra. Então ele diz sobre isso. Eu não sei se você já foi impedido de realizar uma coisa que você queria muito, ainda mais que se tratava de algo que mudaria a vida de alguém, que interferia na vida de alguém. Há uma coisa que eu preciso te falar sobre isso. A tua chegada nesse lugar vai mudar a vida de uma pessoa? Apóstolo, não entendi ainda. Que lugar? Uma geografia, uma viagem a uma determinada casa, uma visita de muitos anos que você não faz. Talvez até ambientes, querido, que a tua chegada, a tua fala vai trazer respostas. A tua chegada nesse lugar, não geográfico, mas talvez um status de você conseguir alcançar uma posição maior na empresa que você trabalha, ou mesmo terminar a sua universidade, porque existem coisas que não é preconceito, você não terá acesso se você não tem uma formação. Quem está aí, diga amém. Eu digo até por mim, em Silva, quando a gente fez missões, há 30 anos atrás, o cenário era muito diferente, a exigência era grande, mas ela era grande em outros aspectos. A gente fazia escola missionária, para ir ao campo missionário, como a gente foi, tinha uma agência missionária que te enviava. Hoje nem existe mais, porque a igreja não cumpria a missão, por isso que tinha que ter agência. Hoje não tem agência mais, hoje a própria igreja cumpre a obra missionária como nós. Nossa obra missionária é abrir igrejas, a gente não envia lá para o cara só ficar evangelizando. Tudo isso mudou, mas uma coisa é fundamental: a gente dava teologia, tirava passaporte, uma agência missionária enviava. Hoje não. Eu falo para os meus filhos, eu falo para os jovens, você não tem que aprender só inglês, aprender 2 ou 3 idiomas. Você tem que ter uma faculdade, porque como você vai entrar em alguns países como pastor? Não entra. Você tem que ter uma profissão, além de pastor, teologia, você tem que ter, você é médico, você é engenheiro. Por quê? Você entra, trabalha lá dentro e lá você alcança. Então a exigência mudou. A minha pergunta é, quando você chegar nesse outro lugar, qual é o impacto da tua chegada? Quem está aí, diga amém. Apóstolo, mas dia a dia também? Sim, quando você chega no teu trabalho, quando você chega nos ambientes, a tua chegada faz diferença.
Já percebeu que algumas pessoas, quando chegam, elas realmente brilham o lugar? Mas tem gente, quando chega, derruba o lugar, que parece que vem um demônio com ela. Não, estou exagerando agora. Mas a pessoa faz essa diferença. Então aqui está falando de um homem que, quando chegasse em Tessalônica, qual o impacto de um apóstolo chegando numa cidade naquela época? Irmãos, muito grande. Nós estamos falando de um homem de Deus chegando num ambiente de escassez, num ambiente de confusão, e num homem que tinha uma palavra na resposta. Ele diz: eu estou tentando, eu desejo, eu posso, se eu chegar aí eu posso ajudar muita gente, mas o diabo está me impedindo. Aí como que pode isso trazer algum tipo de ensino para nós? O apóstolo Paulo usa a palavra grega também para significar o quê? Dois corredores correndo uma maratona. Talvez tenha mais outros 100, mas os dois estão correndo lado a lado, e simplesmente cada um fazendo o seu, na sua pista, no seu ambiente. Um deles se aproxima e dá uma cotovelada, mais forte. O apóstolo Paulo, quando escreve impedido por Satanás, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo alguém que falou com ele assim, não vá lá. Ele está dizendo que ele foi pego de surpresa, que ele estava tudo bem, mas de repente ele foi nocauteado. E aí eu não sei se faz sentido para você, em alguns momentos da tua vida, que você estava para romper, você estava para caminhar, e Satanás usou uma pessoa. Aí entra aquela confusão na nossa mente: apóstolo, é isso mesmo, todo mundo me resiste, até aqui nessa igreja também, ninguém me ama, as pessoas têm medo de ocupar o lugar dela. Irmão, para com essa noia. Tem gente que se acha tal, né? Apóstolo, a culpa é sua. Você fala que eu sou um príncipe, que eu sou escolhido de Deus, que eu sou tal. É só que eu, você, ele. Tá até uma igreja de príncipes, né? Tem muita gente, querido, que ele tem uma coisa na mente dele de que todo lugar está sendo perseguido. E ele pensa que até na igreja também. Eu não rompo aqui porque as pessoas não deixam. Irmão, é muito pouco para você ter essa mente tão criança, tão imatura. Porque na verdade, irmãos, todos nós temos um chamado forte dentro da gente. Mas ninguém ocupa o lugar do outro. E ninguém aqui está dando cotovelada em ninguém. A luta nossa, querido, de verdade, é contra principados, potestades, dominadores territoriais. São lutas muito pesadas para a gente pegar o nosso problema tão ínfimo. Na empresa que eu trabalho, todo mundo tem inveja de mim. Quantos funcionários tem lá? 123. Irmão, todo mundo? Você é demais, hein? Você arrebenta, hein? Quer dizer que todo mundo sai de casa pensando em você, olhando, vê a roupa que você está. Irmão, muda teu discurso, porque a gente tem que compreender, como Paulo, ele diz: Satanás está me barrando. Tinha pessoas trabalhando? Tinha, porque o diabo usa pessoas. Mas ele estava entendendo com clareza que o problema dele era realmente real. Eu estava agora esse final de semana pregando em vários lugares. E eu sou muito impactado quando eu vou em alguns lugares que eu percebo que não tem nada a ver com agenda. É mais do que uma agenda minha. É uma chegada que provoca diferença. E eu cheguei numa igreja, eu conheci um casal de pastores lindos, assim, uma história bonita. E eles estavam muito ansiosos para a minha chegada lá. E amo a Silvia também, porque a internet hoje ela tem uma coisa interessante, né? Ela aproxima os distantes, né? E eu estou indo para a igreja pregar, eu falei com ele: quantos filhos você tem? Eu cheguei já na hora do meu voo, eu cheguei, era assim, corrido, né? E era muito corrido, eu queria conhecer um pouco eles naqueles 15 minutos de trajeto. Ele falou: apóstolo, a gente tem 3, um em memória. Eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Alguém falar dessa forma: eu tenho 3 filhos, um em memória. Aí eu pensei, deve ter perdido no parto, deve ter perdido tal, o processo e tudo mais. Fui pregar. Eu voltei, jantei com eles. Quando eu estou indo para o hotel, eu fiquei conformado com aquilo. Eu falei: Senhor, será que é ruim perguntar? Porque é uma coisa difícil. Eu falei: pastor, você não incomoda de eu perguntar para você uma coisa? Ele falou: de forma alguma. Quando você falou que tem 3 filhos, a filha está aqui 17, estava no carro. Aliás, o menino já tinha ficado em casa, só estava os casal. Eu falei: você está com os 2 filhos, lindos filhos dele, os 2, apaixonados por Jesus, quebrantado, aquela coisa que você fala, Deus. Ele falei: isso em memória, quem é? Apóstolo, quando meu filho fez 12 anos, é o mais velho, ele teria 19 anos hoje. Aí descobriu um câncer. A gente passou um ano dentro de hospital. Eu já apacentava uma igreja muito grande, e eu me dediquei ao máximo, ele morreu. Naquela hora eu fiquei: será que eu perguntei certo, né? Porque você mexe. Eu falei: pastor, você me desculpe. Ele falou: não, pastor, fique tranquilo. Não, apóstolo, a gente lembra todo dia. Só que a gente decidiu aumentar mais a nossa missão, aumentar mais a nossa dedicação.
nos envolver na obra do Senhor. Essa igreja que eu fui, eles chegaram lá um ano atrás, exatamente maio do ano passado. Era numa garagenzinha com 50 pessoas. Eu entrei agora num ginásio, um lugar que é uma academia, eles alugaram um lugar. Eles estavam nesse culto com mais de 700, mas eles são 500 membros, Silvia, em um ano. Eles aumentaram 10 vezes. Talvez você pense, por que eu estou contando essa história? Porque eu falei, interessante, as pessoas olham para vocês, nunca imaginaria que vocês passam por isso. Ele falou, só tem uma coisa, pastor, tem muita luta no ministério. Pessoas que perseguem, fiscalização, tanta coisa que vem contra nós. Mas eu olho essas coisas como se fosse, eu fico rindo dos problemas. Porque o que eu passei, isso aqui não é nada. Por que eu estou contando essa história para você? Pare de aumentar demais seus problemas. Porque eu saí dali, Fábio disse assim, eu não tenho problema, bispo. Eu não tenho. Eu chorei ali, eu falei, Deus, eu não tenho problema. Porque aquilo que a gente elege como sendo um gigante, eu não estou querendo te emocionar com dele, mas eu falo, Deus, poxa vida, que luta, que coisa mais dolorosa deve ser para um pai ou uma mãe enterrar um filho de 12 anos. Eu não consigo imaginar. Então o que eu quero dizer, querido, que todos nós temos impedimentos. Mas entenda de fato o que é barreira mesmo. O que é de fato impedimento. Para você não ficar mediocremente brigando em família, brigando entre amigos de trabalho, com coisas tão ínfimas dizendo que estão me perseguindo. Faz sentido para alguém aqui ou não? Após você estar subestimando a minha luta. Não, eu estou te levando o teu nível. Eu quero te colocar a aumentar o seu nível de resistência, a você realmente vencer as barreiras reais, a você descobrir realmente aquilo que está impedindo você de ser o homem que Deus quer que você seja, de ser a mulher que Deus quer que você seja, de ser a pessoa nessa terra, porque se eu estou brincando aqui no parquinho, meu irmão, Deus não vai me levar para coisas grandes. Se eu estou aqui brincando ainda de criança, eu não vou conseguir alcançar o lugar que Deus quer na minha vida. Posso continuar ou não? E essa palavra então mexeu muito comigo, e Deus deu esse tema, fiz tudo o que pude. Porque se fiz tudo o que pude, foi o que saiu na minha mente na hora. Eu falei, Silvia, você acha que ele está legal esse tema? Porque a sensação que eu tenho, Paulo aqui, trazendo para nós, são pessoas que fizeram tudo o que puderam para mudar uma situação, mas não mudou em nada. Eu me empenhei, pastor, para mudar a realidade do meu filho, mas não deu jeito. Eu fiz o meu tudo que eu pude. E até o tudo, já viu que depois que você fez o tudo, você chega para aquela pessoa, você chega para aquela situação, que talvez não envolva a pessoa, mas envolva uma cisão de alguma situação, e você ainda está tomando aquela decisão radical, talvez até quebrando o relacionamento com um amigo, mas você está com esperança de que aquela atitude final ainda, do tudo, que aquela pessoa do lado de lá ainda mude, que aquela pessoa ainda, ela reveja, e pior quando a pessoa diz, você quer assim, então tá bom assim mesmo. Só que a pessoa está acabando com a vida dela, no vício, no álcool, sei lá o que for. E você diz assim, apóstolo, eu fiz tudo o que pude. Eu não sei o que da sua vida, ou se não tiver nada, ótimo. Mas que você um dia ou hoje está fazendo tudo que você pode para mudar. Essa palavra é para você. Porque Deus vai quebrar esse obstáculo que está atrapalhando a tua chegada onde você tem que chegar. Deus vai quebrar esse impedimento que está entre você e o teu propósito, o teu sucesso, onde Deus quer colocar você, a não ser que você não queira. Mas se você quer chegar no outro lado, quer chegar no lugar, como Paulo, ele foi em muitos lugares, irmãos. Mas a resistência de Tessalônica aumentou a vontade dele. Ele falou, agora é que eu quero ir. Porque ele percebeu que o tamanho da resistência estava denunciando o tamanho do valor da chegada dele. Você pode descobrir, querido, que existem coisas que você nem estava dando tanta atenção, mas Satanás, ele colocou tanto contra você, você fala, peraí, acho que tem uma bênção maior do que eu imaginava, porque eu não estava nem prestando tanta atenção. Agora, olhe comigo aqui, o sentido também é de pôr um bloqueio na estrada, calculado, e deter uma expedição em marcha. O que é você estar dirigindo, e tem montanha, tem rio, tem um monte de coisa, são problemas naturais. Mas Paulo está dizendo que não foi isso. Ele está dizendo que é o sentido, né? Eu estou num caminho e alguém foi lá e colocou uma barricada na frente para não conseguir passar. Não é nada natural, é alguém que colocou algo. É Satanás colocando impedimento. É o Salmo 91 dizendo que Deus vai tirar todas as pedras da tua frente, para que você não tropece em nenhuma delas. Mas essas pedras, Paulo está chamando o quê? De barreiras. Ele está chamando, alguém me barrou, alguém me impediu. Não é só uma coisa natural,
Não é que eu estava trabalhando, minha empresa teve alguma dificuldade, deu uma chuva e tal. Não, foi lá alguém que trabalha contra a minha vida. Só que Paulo, ele está falando sobre isso, mas numa batalha onde a ideia não é batalhar contra pessoas. Ele mesmo em Efésios 6:10 e 11, ele ensina para nós uma coisa que ele carregava essa revelação. Efésios 6, capítulo 10 e 11 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o que eu preciso nesse entendimento? Que Paulo já sabia disso. Esse homem que tinha essa revelação está dizendo: diabo está querendo me atrapalhar. Ele usa pessoas? Usa. Eu me lembro uma vez, eu estou num local, uma igreja, o ministro de louvor está ministrando louvor, e às vezes tem aquela coisa de repetir uma palavra para o outro, né? É uma coisa, cada um tem o seu estilo, né? E ele falou: vira para o teu irmão. Eu virei. Ele falou: Satanás. Satanás. Quando eu vi, já tinha falado. Eu falei: esse moleque é doido, né? Porque como é que eu vou falar Satanás para a pessoa, né? Eu acho que ele queria, na verdade, fazer uma declaração: Satanás não vai te derrubar. Mas todo mundo, a igreja toda virou. Mas só que foi tão rápido que todo mundo falou: Satanás, já era. O visitante nunca mais voltou. Como é que ele vai na igreja chamada de Satanás, né? Após bem que eu tenho vontade de falar para umas pessoas assim: Satanás, né? Mas por mais que você ache que ele é o Satanás, querido, não é ele. Pode acreditar. O inimigo da sua vida é aquele que quer derrubar todo o plano que Deus tem para você. O dia que você nasceu de novo e recebeu um nome escrito no livro da vida, o diabo começou a se empenhar contra você. Então, aprende isso que eu vou te ensinar, que eu aprendi nesse texto com mais profundidade. Satanás pode impedir uma ação, mas não pode vencer um propósito. Está vendo ou não está vendo aí? Satanás, ele pode pedir uma ação, um dia, mas ele não vence o propósito que Deus tem. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dá mais alto aí em nome de Jesus. Presta atenção, porque eu fiquei olhando e falei: meu Deus, como que alguém interfere na vida do apóstolo Paulo? Aí eu percebi: sim, pode. Eu posso ter um acidente de percurso. O diabo pode, num momento ou outro, entrar ali e me paralisar. Só que ele não tem poder sobre o meu propósito. Porque uma coisa, querido, é eu ver a vida agora. Existem coisas, como a história que eu contei desse casal, por favor, terrível, muito terrível. Mas imagina você vivendo um problema hoje, você está olhando para ele agora. Dá 2, 3, 4 passos para trás e tira os olhos da ação e olha para o propósito todo. Olha a linha de vida. Olha a tua história, olha onde Jesus entrou. Olha a tua promessa que você tem. Sabe o que acontece? Você começa a perceber o seguinte: o diabo pode até ter tocado aqui, mas ele não toca lá. Ele não vai tocar na minha... Faz sentido não, irmão? Então o que eu tenho que fazer? Perseverar. Fazer o quê? Que é o que o apóstolo Paulo fez. Ele persevera na condição dele. Ele diz: eu fui impedido. Agora, a ação que podemos identificar na igreja de Tessalônica, que eu consegui entender, é essa: separar a igreja do encorajamento e instrução do seu pastor. Que pode ser simples esse texto, esse entendimento, irmão, mas é aqui que está a chave. É aqui que está a chave. Esse grupo de demoniados que infiltrou-se no meio da igreja de Tessalônica, eles falaram assim: vocês estão vendo que o apóstolo Paulo, os missionários, Silas e mais outros vieram aqui e eles nunca mais voltaram? Porque vocês não fazem diferença nenhuma para eles. Porque eles simplesmente não amam vocês. Eles não têm nenhum interesse mais por vocês. Aí o apóstolo Paulo soube notícias por Timóteo, que foi lá e teve as notícias. Então Paulo disse: eu tenho que ir lá esclarecer isso. Que na verdade eu já tentei várias vezes. O 2 aqui é uma metáfora de várias vezes. E eles precisam saber que eu os amo sim. Mas você vê como que o diabo, querido, com uma pequena semente, ele pode roubar a tua alegria. Você ouvir uma palavra que pode... Você está no culto aqui, alguém fala: está vendo quem está aqui na igreja hoje? O Espírito Santo, irmão, que está aqui hoje. Só que tem hora que alguém quer roubar a tua alegria, quer roubar o teu foco, quer roubar... Isso que eu estou falando pode se abranger em vários outros níveis. Se alguém tirar a tua fé, tirar a tua atenção. Às vezes uma frase que você ouviu está querendo dizer isso para você. Não estou querendo dizer nada para ninguém. A grande verdade é que se você não vigiar, pode entrar no meio da célula, no meio da igreja, esses mensageiros de Satanás. Estou deixando o nome melhor, né? Mensageiro de Satanás, que entra naquela célula e lança uma fofoca.
Chega na igreja, lança uma palavra. E quando você percebe, e por mais que meu texto agora é devocional essa parte, dia da ceia, né? Eu estou te alertando, querido, porque quando vier, discirna logo. E logo repreenda. E não permita que esse telefone sem fio de palavras confusas roube a tua fé. Que nem todo mundo tem a força que você tem. Tem gente que é fraco. E às vezes uma palavra arranca ele da igreja. Uma palavra tira ele da presença de Deus. E a gente perde uma vida por causa de uma palavra endemoniada. Irmãos, enquanto uma igreja está assim, ela fica brigando dentro dela. É a mesma coisa uma família que está desunida, é assim também. É a mesma coisa uma empresa que as pessoas estão brigando dentro dela. Enquanto uma igreja está com problemas assim, lá fora o mundo está acabando, está perdido, gente morrendo. A gente perdeu mais uma pessoa essa semana, numa narrativa do nosso pastor de Três Rios. Nós batizamos lá também várias pessoas. Uma das pessoas da família não foi, e tinha um propósito lá em cima dessa pessoa. Enfim, o pastor ontem dizendo para nós, transtornado, falou: pastores, essa pessoa se suicidou essa semana. E a hora que eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, mais uma apenas. A gente trabalhou tanto, alcançou parte da família, mas faltou uma pessoa. Irmão, a gente não pode perder tempo aqui dentro, a gente tem que ganhar nosso tempo lá fora. Porque tem gente morrendo sem Deus. Então, quando vier qualquer nível de ação que roube a sua comunhão com os irmãos, roube a tua fé, vença logo isso em nome de Jesus, para que você gaste a sua energia lá no campo missionário, lá fora, para que... Quem está entendendo, gente? E não brigar entre nós. Isso não é só uma igreja, uma família também é assim. Tem família que não prospera, porque todo mundo lá dentro está brigando. Tem empresas que não não rompem, porque as pessoas estão um comendo o outro lá dentro, não estão torcendo pelo sucesso do outro. Mas dependendo de você, querido, você vai ser aquele que abre caminho para outros, que deseja, e não vai ser barreira para ninguém. Paulo está dizendo: houve uma barreira aqui contra mim. Só que Paulo diz isso, longe da vista, mas não longe do coração. Fala comigo. Longe da vista, mas não longe do coração. Por que ele está dizendo isso? Lá no capítulo 2, 17 de 1 Tessalonicenses, diz assim: ora, nós irmãos, orfanados, ele está dizendo, vocês foram tirados de mim como um pai é tirado de um filho, e vice-versa, por breve tempo, de nossa presença, não porém do coração. Com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Ele disse: olha, eu quero ver vocês face a face. Eu fui impedido por Satanás. Mas enquanto isso, lembre-se de uma coisa: eu posso até não estar presente, mas essa história aí que eu não amo vocês, não, vocês estão no meu coração. Eu amo. Então, agora que coisa, o Paulo, o apóstolo, não pôde ir. Ele escreve uma carta. E essa carta foi tão boa, porque não ficou só para eles. Porque se Paulo fosse, ele pregava e ficava lá mesmo. Mas ele teve que escrever textos que não só abençoou Tessalônica, abençoou hoje o Projeto Vida. Então a palavra do apóstolo Paulo foi muito mais ampla. Ele conseguiu entender que quando ele foi barrado, ele poderia usar outros recursos. Claro que ele depois entrou em Tessalônica outro tempo. Mas o que eu quero mostrar para você é que esse impedimento levou ele a se empenhar muito mais. E ele estava esclarecendo aquela igreja: não, eu os amo. Ele estava dizendo o seguinte, porque tinha uns cristãos ali que estavam passando perseguições, sofrimento, dúvida, e eles estavam intensamente pensando em apostasia, ou seja, estavam pensando em desistência. Ele recebe relatório de Timóteo, e eu fico pensando o seguinte: como que uma comunicação correta pode curar? Como que uma comunicação incorreta pode enfermar as pessoas? Pessoas tiram o melhor de você, outras tiram o pior de você. E aqui Paulo está dizendo para eles o seguinte: que a grande angústia dele era a distância. Se fosse como hoje, irmãos, ele chamava pelo Zoom, fala: gente, reúne todo mundo aí, eu não consegui chegar não, mas online eu vou conversar com vocês. Estava muito bom, mas uma carta, até escrever, até enviar, até chegar, já perdeu-se muita gente. Então ele estava ansiosamente dizendo: eu queria ter convosco. A ideia aqui, ele está dizendo: eu tenho a palavra para uma pessoa que vai mudar a vida dela, mas não tenho como entregar essa palavra. É exatamente isso que é a sensação que ele tem. Isso causou uma tristeza no apóstolo, dizendo: eu fui impedido de chegar até vocês. Era um desejo de apacentamento. Quando a gente faz
tudo para ver uma pessoa, para mudar uma situação, e você não conseguiu chegar, e você sabe que a tua chegada mudaria aquela situação. Pessoas que estão lá brigando, perdendo dinheiro, e você fala: me Deus, dá só uma hora com eles que eu resolvo esse problema, só que você não consegue acesso. Então eu estou tentando mostrar para você em metáforas o que é essa sensação que o apóstolo Paulo está tendo, e que ele está dizendo: eu quero só fazer obra missionária, eu só quero ajudar as pessoas, mas eu estou sendo impedido. Eu trago à existência o que significa isso para nós. Por quê? Porque essa palavra não se refere só à questão ministerial. Essa palavra aqui se refere a tudo que você pode alcançar na sua vida, e que a tua chegada nesse ambiente vai mudar a história de muitas pessoas que estão fora de você. Eu atendi um casal essa semana, não sei se estão aqui hoje, mas contando, aliás até viajaram, contando um testemunho para mim, porque eles haviam trazido um projeto muito ousado há quase 4 anos atrás. Esse projeto tão ousado que eu disse: uau, que Deus levante mantenedores e faça, porque é um casal muito trabalhador, muito intenso, e o projeto era muito grande. E a grande questão é que eu confiei no que eles estavam falando, mas eles tinham que achar pessoas que pudessem estar com eles e que confiassem. Passaram-se anos, dificuldades, lutas, eles tiveram perdas e uma série de coisas, mas acreditaram. Entraram ali no meu escritório aqui atrás, quarta-feira, antes do culto começar, e disse: apóstolo, a criança nasceu. Aí eu falei: uau, porque era uma coisa muito grande, envolvendo milhões de reais, um investimento, um aporte muito alto, e que mudaria a vida deles consideravelmente. Ele disse: apóstolo, luta, dificuldade, quase existência, isso, aquilo, tudo que a gente passou, mas o projeto aconteceu. Quando eles abriram a planta e mostrou na minha frente, que envolve construções, eu falei: mas não é esse projeto que vocês me mostraram. Ele: apóstolo, esse aqui é 10 vezes mais o outro. Não aconteceu aquele já era grande demais, só que foram 10 vezes mais. Aí aconteceu aquela notícia ruim, né? Estamos mudando de cidade essa semana, para acontecer o projeto. Aí na hora eu falei: não, mudando de cidade não, vocês estão sendo enviados. Vem com essa história não. Você sabe quando você mudar de cidade, irmão? Pastores, não ora abençoando a ida, não, envia. Porque quando você chega lá, já abre a célula, irmão, já começa a trabalhar. Porque o dia que você entender que não tem nada a ver com profissional, mas ministerial, Deus vai te mandar em lugares, e você vai entender que não é para ganhar dinheiro, é para ganhar vidas. Apóstolo, mas não posso ficar rico também. Não, fica também. Só que a grande questão é que tem uma missão atrás. Eu falei: a cidade que vocês estão indo não tem projeto vida, então vocês vão abrir uma célula. Pô, mas eu não sou pastor. Eu falei: o que impede? Ganhar vidas para Jesus. E ali eu orei por eles. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque eles foram impedidos, eles tiveram muitos obstáculos, eles tiveram muitas dificuldades, mas a palavra da boca deles era: a criança nasceu. Só que quando terminei de orar por eles, eles falaram: sabe qual que é a maior alegria nossa? A gente vai empregar centenas de pessoas. Nós vamos poder mudar a realidade, centenas de famílias que vai trabalhar na nossa empresa. Aí eu falei: aí é interessante, né? Porque a mudança, porque a tua chegada em determinados lugares representa a mudança na vida de muitas pessoas. E exatamente esses projetos de Deus, querido, vai ser resistido. Mas o Senhor está dizendo: eu vou quebrar toda a resistência que possa ter. Tem um crente aí, eu vou esperar o crente das 5 da tarde, amém? Dá um glória aí, dá uma salva de palmas aí, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Então Paulo está fazendo uma defesa daquela difamação que fizeram contra ele. Os atacantes estão dizendo que a ausência do apóstolo Paulo e dos outros é porque ele pouco importava. Por isso que ele disse: eu estou presente no coração. A palavra orfanado é privado. Então ele está dizendo: vocês foram arrancados de mim. Então os nossos corações nós continuamos desejando. O termo aqui do versículo 17 que eu li, do capítulo 2 de Tessalonicenses, é dizendo isso. E embora a separação tenha sido apenas por pouco tempo, nosso afeto por vós é tão grande que estamos cheios de intenso desejo de vos ver face a face outra vez. O que mostra aqui para nós é chegar nesse último ponto: como romper essa linha de impedimento. Fala comigo: como romper essa linha de impedimento. Se você não entrou na cena ainda, pense na tua vida, algo que você já fez tudo para mudar e não conseguiu. Fez tudo o que pude, seja na sua vida, de alguém, de uma realidade, que você olha hoje e diz: eu estou sendo impedido. Porque o Espírito Santo não me daria essa palavra essa semana se ela não tivesse sentido para nós aqui.
E por isso eu quero te mostrar, querido, o que Paulo então, e o que a palavra, o que temos de ensino aqui. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses 15 e 16, mostra exatamente isso, sobre esse pessoal que estava ali infiltrado, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios. Sabe quem são? Os judeus, que achavam que o evangelho era só para eles, e aí, gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ele está dizendo que ele começou a pregar o evangelho, ele começou a falar de Jesus, e o evangelho provocou mudanças tão extraordinárias, que os moradores de Tessalônica, que eram judeus, não queria que os gentios, gregos, romanos, povos, fosse tocado pelo poder de Jesus. Só que não tem jeito, o ministério apostólico, o missionário estava provocando uma revolução. Olha o que diz aqui em Atos 17:4, para você entender bem. Quem está me acompanhando, dá amém aí. Olha como que aconteceu. Paulo, Silas, mais outro missionário, estavam pregando o evangelho em Tessalônica, e Deus está fazendo a obra. Olha o que acontecia lá. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha bem, Paulo está pregando o evangelho, está alcançando de tudo que é tipo de gente, alcançando de uma maneira linda. Os judeus, porém, movidos de quê? Inveja. Olha que coisa, irmãos. Trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Não é só aqui não, irmão. Apóstolo, não achei que 2000 anos atrás já tinha malandragem. Nem eu, quando eu vi essa tradução aqui, eu falei, malandragem. E juntando a turba, fizeram um grupinho, fizeram um pessoal com intenção de derrubar o lugar, de chegar naquela igreja, aquela igreja vai acabar, nós vamos chegar lá e vamos começar a bancar o terror lá, inventar narrativa, vamos embora. A cidade, e assaltando a casa de Jason, olhe bem, procuravam trazê-los para o meio do povo, porque Jason era o anfitrião dos missionários. Porém, não os encontrando, que eles tiveram que ir embora, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Olha o que eles falaram, gente. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Você acha que isso aqui é uma crítica? É um elogio, porque os missionários chegaram em Tessalônica, sacudiu a cidade. E aquele pessoal com inveja, líderes da cidade, que monopolizavam religiosos, tudo mais, sabe o que eles fazem? Vamos criar um grupo aqui, vamos pagar algumas pessoas, um pessoal bem, que não tem ética nenhuma, não tem caráter nenhum, e vamos montar um projeto contra eles. Aí eles estão dizendo, sabe aqueles que estão abalando o mundo lá fora? Chegou também nessa cidade. Irmãos, uma igreja só deixa de ser perseguida quando ela para de cumprir a missão dela. Porque a missão de uma igreja transtorna ambientes. A missão de uma igreja tira as pessoas do conforto. Eu não vim para poder causar guerra em ninguém, mas o evangelho pregado, querido, ele transforma ambientes. E pode saber que alguns ficam desagradados pelo que Deus está fazendo. E aí você pensa o seguinte: será que a minha chegada nos lugares estão provocando esse tipo de situação? Ou eu sou daquele amigo de todo mundo, tudo jóia, eu fico lá, fico aqui, um pezinho no mundo, um pezinho na igreja? Ou você é daquele que quando chega, não é que você tem que ser caretão, chato, religioso, mas que a tua chegada faz diferença, causa respeito. Ou tem um crente, irmão, tá ruim hoje, né? Sabe, de você entender que chegar em tal lugar, a minha presença vai trazer salvação, vai trazer mudança. Aí o diabo vai tentar te impedir. E aí a palavra de hoje é essa: vai cair por terra toda barreira, todo impedimento que rouba de você a possibilidade de chegar lá. Lá onde, apóstolo? No posto que Deus quer te colocar. Porque se você, para alcançar jogadores de futebol, tem que jogar futebol, Deus te coloca lá. Se você, para alcançar algumas pessoas em status maior, Deus te coloca lá. Aí você vai descobrir, querido, que não se trata de você ser alguém importante, se trata de Deus colocar você nos lugares altos, porque você vai ter acesso a pessoas que outros não têm. Só que quando você chegar lá, tem que causar transformação, impacto na vida das pessoas. E por causa disso veio a perseguição. E aí entra uma questão para a gente orar, entendendo onde Deus quer nos dar vitória contra esse nível de resistência. Aqui havia um embargo oficial em Tessalônica contra os homens de Deus, dizendo que eles não poderiam ter acesso àquele lugar.
Fica claro uma coisa, irmãos, preste atenção. Fica claro que eu preciso perseverar. Eu preciso o quê? Pois a resistência está denunciando o valor da minha chegada. Paulo, quando percebeu o nível de resistência, ele falou: agora que eu quero ir lá, porque eu sei que quando eu chegar, o milagre e os projetos de Deus serão maiores ainda. É a mesma psicologia reversa mesmo. O diabo está querendo que eu não vá, agora é que eu vou. Porque então a resistência é porque está denunciando o tamanho da minha chegada. Eu achei que eu era mais um, mas quando eu cheguei naquela empresa, eu percebi que a minha chegada vai trazer prosperidade, vai quebrar cadeias do inferno, vai quebrar idolatria. Deus vai me usar para mudar realidades. Meia dúzia dizendo amém, eu já fico feliz. Mas se a gente cresce mesmo nisso, saber o poder que está na minha chegada. Fala comigo: o poder da minha chegada. É você entrar em ambientes que não ser mais um. Você é um servo de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus que alcança lugares importantes. Então aqui o ataque do diabo está enfraquecendo o caminho. Mas já lhe disse, o diabo pode interromper uma ação, mas não o propósito. Ele pode interromper um dia, mas amanhã você vai de novo. Ele pode interromper um período, mas semana que vem você vai de novo. Você pode ter feito tudo que pôde pelo teu filho, pelo teu casamento, pela tua causa financeira, pelo teu ministério. Você fala: apóstolo, já fiz tudo que pude, mas você não vai desistir mesmo assim. Você vai continuar perseverando, porque quem vai fugir é o diabo. Se ele está resistindo, ele vai cair por terra. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Ei, dá glória em nome de Jesus. Ei, glória a Deus. Uma linha de impedimento pode ser real como uma barricada. Pode ser emocional como um bloqueio. É um bloqueio emocional que você tem que te paralisa. Pode ser espiritual, porque o diabo está resistindo à sua chegada. Agora, como que eu vou discernir isso? Simples. Se a sua chegada causa algum impacto, é espiritual. Mas existem coisas que você não vai porque não tem dinheiro, é físico. Agora, existem coisas que você tem o dinheiro e você não vai porque emocionalmente você tem bloqueios. Eu não converso com aquela pessoa tem 10 anos. Eu não vou naquela viagem. Você está pronto, mas quando você vai fazer entrevista de emprego, te dá um negócio. Você é o mais preparado de 10, só que você nunca entra. Porque alguém despreparado, emocionalmente melhor que você, mas despreparado no conhecimento, mas emocionalmente ele se porta muito melhor, porque você tem bloqueios, que não é o caso aqui de eu orar. Eu vou orar por isso, claro que eu vou orar, mas que você precisa entender esses bloqueios. Você precisa quebrar esse bloqueio. Por quê? Porque alguns, queridos, tratam de coisas naturais. É uma linha que está na sua frente. Agora, fica de pé que eu quero te ensinar uma coisa muito importante para a gente orar. Quem está aprendendo com essa palavra, dá amém aí. O tema da palavra, querido, é: fiz tudo o que pude. É a sensação que você tem de que você se empenhou bastante numa causa, mas mesmo dando o seu melhor, você não passou naquela prova, você não alcançou aquela vaga, você não salvou teu casamento, você não conseguiu alcançar teu filho que está desviado, você não conseguiu vencer essa enfermidade. No ministério você começou: apóstolo, eu abri célula, eu fui no encontro, eu ajudei pessoas, mas essa cotovelada aí foi alguém me deu. Eu levei uma cotovelada. Foi um nocaute. Irmão, eu não estou subestimando cotoveladas, mas se levanta e continua correndo, meu irmão. Porque senão você vai ficar uma vida dizendo: me paralisaram. E pior que foi irmão, pastor. Foi gente de Deus que fez isso comigo. Irmão, ok, mas levanta e anda de novo. E continua. Porque senão você vai ter um discurso toda vez dizendo: eu não fui porque não dá. O apóstolo Paulo está denunciando a situação, mas ele está mostrando que ele vai continuar perseverando. Ele está dizendo: eu vou chegar em Tessalônica. Agora ele fala assim: por enquanto, geograficamente a gente está longe, mas no coração não. Mas ele fala: por enquanto, eu vou chegar aí. Eu não sei o quanto você entende essa verdade hoje, mas imagine comigo. Vamos lá. 2 carros. Quantos carros? Um deles é um carro novo, mas um motor não muito possante. Motor 96 cavalos, não é turbo. Você acelera, você tem que desligar o ar-condicionado para ver se ele vai a 120. Após estar falando mal do meu carro, tô? Eu não, irmão, tá vendo como é que o diabo trabalha? Poxa vida. Eu estou dando uma metáfora, estou contando uma história. Imagina um carro aqui, que você pisa. Eu estava uma vez com um irmão
não vou falar quem, você sabe quem é. Aí o caminhão está adiantando a gente. Aí eu falei assim, Fabiano, bicho, aí eu ia ficar para ler, bicho Fabiano. Já que ele deve estar vendo lá. Tadinho, eu sempre lembro ele. Aí nós estamos vindo de São Paulo, ele resolveu me dar uma carona no carro dele. Aí ele está acelerando, e no gás ainda o carro. Aí ele está acelerando. Eu falei, acelera. Ele falou, pastor, só se eu furar o fundo. Eu falei, o caminhão está engolindo a gente aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Está 80, não vai. Sabe aquele carro? Não vai. Agora ele já tem carrão, mas na época estava na luta também. Aí o seguinte, do outro lado aqui tem um outro carro. 500 cavalos de potência. Motor turbo, biturbo. Tu pisa ele em 10 em segundos, ele faz 100 km, ele vai para 100 km em 4 segundos. É um negócio, né? Se acelera, parece até o cola. Após, esse é o meu carro. Aí, estou falando do seu carro agora, né? Aí tu coloca os dois do lado, 2 motoristas, qual que você vai dirigir aí? Aí você escolhe, vai, os dois do lado. Aí tu tá numa estrada, tranquilo, tal, um do lado do outro. Por quê? Chegou aqui, tem um radar, 80 km por hora. Aí, o que está aqui, com um monte de cavalo, uma cavalaria danada, ele vai andar quanto? 80. E o que está aqui, que quase não consegue andar mais de 100, vai andar quanto? 80. Aí você fala, é o do lado daqui da tirar onda, estamos juntos hoje, hein? É o único momento que você fala, estamos legal aqui. Por quê? Porque tem um radar, tem uma placa. Aí você está andando 5 minutos naquela entrada da cidade, é uma estrada, que tem radar atrás do outro. Então você ficou 5 minutos andando a 80 por hora. Só que você tem um motor, que se você acelera, ele vai a 260 por hora com tranquilidade, sem gritar. Só que naquele momento, não importa se você tem muito motor ou pouco motor, porque tem placas. Irmão, você sabia que o teu cérebro tem placas imaginárias, que Deus nunca colocou em você? E que você acha que você não pode, mas Deus fala que você pode, mas você acredita que não pode. E que você tem placa de 80 por hora, 30 por hora, e você está com um motor aí dentro. Irmão, deixa eu te falar, a cavalaria que tem aí dentro aí, do Espírito Santo de Deus poderoso, para te levar onde Deus quer que você chegue, meu irmão. Você não chegou ainda. Fala, teu irmão, você não chegou ainda. Eu não cheguei, nem você, nenhum pastor que chegou. Nós não chegamos ainda, irmão. Nós estamos usando pouco, porque tem carro que vem para o Brasil, tem que diminuir, o motor dele vai mais, mas tem que colocar por causa das leis. Tem leis, até aí tudo bem, são leis. Só que o problema é quando nós criamos as leis que Deus não criou. Colocamos os impedimentos que Deus não colocou. Uma coisa, querido, é Satanás, outra coisa é você. É você mesmo estar com a vida numa velocidade pequena, que você dá a desculpa o seguinte, não, porque é melhor desse jeito, assim eu consigo viver melhor. Mas Deus está dizendo, meu filho, tem um motor aí, está com a estrada, acelera. Na Alemanha tem uma estrada chamada Autobahn. É interessante que alguns outros países da Europa copiaram a Alemanha, mas a Alemanha tem desde a década de 40, a primeira que eles criam. E é interessante que a Autobahn de hoje tem lá uma placa, tem lá algumas instruções. Ande a 130 por hora. É um conselho, né, de andar 130. Mas na verdade você pode andar quanto você quiser. Você não está entendendo? 130 é assim, mínima, se você não ficar atrapalhando a galera. Só que lá, Autobahn, lá é para acelerar. Quanto você quiser acelerar. Ela é toda preparada para isso. Tem polêmicas, o governo quer mudar há anos isso já, mas está lá. Enquanto está lá, vai lá um dia para você dar uma acelerada lá. Só que o detalhe é que eu estava na Autobahn, com os colegas andando de moto. E eu, poxa, você quase que você acelera. Então olha para o lado, você está andando devagar. Quando eu cheguei a 205 por hora na minha moto, eu lembrei da apóstola. Lembrei da Chloe. Ué, mas agora eu comecei com você. Ela está dizendo no primeiro culto, eu falei que eu lembrei do Ian. Não, é porque a ordem aqui, eu lembrei da apóstola. Lembrei da Chloe, lembrei do Israel, lembrei do Ian, lembrei do Zac. Aí eu só fiz assim, 120 por hora, fiquei quietinho. Meus colegas foram embora. Eu não sou muito amante da velocidade, eu sou amante do trajeto, que eu gosto muito das imagens, né? Mas quando eu começo a andar 120 por hora, começa a farol alto, buzinação e tal. Eu estou quase causando acidente. Por quê? Porque a galera é 200, 250. Então o que acontece? Eu precisei voltar a 180 por hora. Por quê? Porque eu estou no lugar de velocidade. Se você não quer, muda de estrada. Quem está entendendo? Deixa eu explicar uma coisa, querido. Tem gente que chega aqui
Bispo Leidson. A pessoa, não é vaidade que eu vou contar, mas eu ouço isso direto. Apóstolo, eu sou crente há 10 anos, mas em 5 meses aqui eu aprendi o que eu não aprendi em 10 anos. Vou te falar uma coisa, querido. Você está no lugar, você está no autobahn aqui, meu irmão. Ok? Mas aqui eu já falei, tem piscina fundo e piscina rasa. Não precisa sair da igreja não. Mas o som dá 30 por hora. Fica com a gente também. A gente arruma uma estradinha de criança para você aqui do lado aqui, de velocípede. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estou num lugar que eu sou estimulado, a minha velocidade também aumenta. Porque você não sabe o potencial que está aí dentro até que você possa ser estimulado. Então eu tenho que entender que Deus tem mais para mim. Deus quer me levar. Quando eu uso essa metáfora, é o que eu estou dizendo. Uma coisa é você ter um impedimento real, um demônio, uma questão de uma dificuldade financeira. Outra coisa é você ter impedimento na mente. Você colocou uma placa de 60 por hora porque você quis. Você tem uma vida cristã de 30 por hora porque você quis. Porque nessa estrada aqui, meu irmão, que Jesus colocou você anda quanto você quiser. É para acelerar. E outra coisa, quando anda devagar até atrapalha os crentes. Porque a gente está dando farol para você, meu irmão. Vamos para o encontro, vamos embora. Vamos para a célula, vamos embora. Ei, faz sentido para alguém ou não? Aí, mas calma, não você sai da igreja não. Por favor, se você sai daqui, o diabo trabalha aí. Vamos lá. Não é para você sair, é para você pisar. Sabe? Apóstolo, mas eu não gosto muito de velocidade. Não precisa gostar muito não. Mas o mínimo de 130. Sabe? Agora, pelo amor de Deus, não sai na Beira-Rio aqui hoje acelerando não. Não faz isso não, irmão, você não cai dentro do Paraíba. É uma metáfora. Então, irmão, onde que estão os limites? Aqui, ó. Onde estão as placas? Aqui, ó. Você colocou um monte e você está andando nela. Mas hoje eu estou derrubando tudo. Sabe por quê? Porque no que se trata a respeito do ministério, apóstolo, mas eu posso colocar velocidade mesmo, fazer 2, 3 células, encontro com Deus. Patrícia está com 3, né? Durante a semana. Ela, já estou com 3. Aí eu falei, pega leve, Patrícia. Irmão, desde que você cuide bem da tua família, da sua saúde, o resto acelera. Se envolve na causa do reino, faz acontecer. Para de dar desculpa porque não posso, não tenho, não dá tempo. Irmão, Jesus está voltando. Ei, Deus tem pressa na tua obra, Ele quer te envolver. Só que eu termino dizendo para você, uma coisa é o obstáculo espiritual. Eu vou orar agora. Todo limite, todo obstáculo espiritual colocado na tua frente, toda barreira colocada na tua frente, caia por terra no nome de Jesus. Porque o diabo está resistindo à sua chegada, porque a tua chegada em determinados lugares vai mudar realidades. Agora, você precisa quebrar os obstáculos emocionais, religiosos. Você precisa tirar essas crenças. Desculpa esse nome que é tão usado, por isso que eu não gosto de usar, mas ela cabe bem aqui. Crenças limitantes, que você carrega dentro de você, que está te travando, meu irmão. Você está no autobahn espiritual, pronto para romper. E olhe, apóstolo, mas o impedimento, irmão, o único que havia, Jesus quebrou na cruz do Calvário. Porque o dia que Ele morreu na cruz, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E o único impedimento que o homem tinha de chegar até Deus foi quebrado. Então não tem nada mais que impeça a tua vitória. Porque você tem acesso ao trono da graça de Deus através da adoração. Dá uma salva de palmas. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o poder do Espírito Santo sobre a tua vida possa ser tão forte, que mesmo que esses obstáculos emocionais sejam antigos dentro de você, sejam limites que um dia foram plantados desde a sua infância, que o poder do Senhor, como um bisturi que corta de forma objetiva, possa arrancar os nódulos, as enfermidades da alma, e fazer de você um homem ou mulher que passa além dos obstáculos. Que hoje, ao tomar a ceia do Senhor, você possa se lembrar que depois que Jesus abriu e cortou, ou seja, o véu foi rasgado, nada hoje mais impede o teu acesso. Porque o teu acesso a Deus lhe dá acesso a qualquer outro lugar. E por isso você tem que entender a força dessa palavra. E por último, antes da gente tomar a ceia juntos, perguntar se alguém aqui quer entregar a vida a Jesus. Eu preciso perguntar. Se alguém veio hoje, de alguma maneira, o Espírito Santo, Deus falou, você ouviu uma voz, ou você decidiu,
ou você entendeu de forma inteligente que não dá para andar sem Ele, do seu lugar, vem aqui na frente, seja quem trouxe você, sai do teu lugar e vem aqui. Se alguém hoje, graças a Deus, graças a Deus, tem mais alguém? Vem antes da gente, graças a Deus, vem, pode vir daqui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, meu Deus, tem mais, venha, sai do teu lugar, sai do teu lugar, pode ser mais alto, igreja, dê alegria na casa, dê alegria da salvação aí, pode vir enquanto celebramos a tua salvação. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Venham, 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 graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tá vindo pessoas, gente, pessoas entregando a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Não pare de vir, não pare, porque hoje Deus quer quebrar essa barreira para que a tua vida seja alcançada. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por cada vida, meu Deus do céu. Quem está feliz aqui por isso, dá um amém aí. Tem mais gente que hoje nós vamos daqui a pouco tomar a Santa Ceia juntos. A ceia para nós, querida, é um momento de renovo da nossa aliança. Mas em especial, eu quero muito que essas pessoas que estão aqui na frente, você que ainda não veio, entendam uma coisa. A coisa mais importante da palavra de Deus é quando uma pessoa decide por si mesmo entregar sua vida a Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é tão educado que ele bate a porta. Ele não mete o pé na porta igual o diabo faz, ele bate. Se você abrir igual você fez agora, uau! Ele diz, eu cearei com você e você vai cear comigo. Se você abrir, ele está dizendo, eu vou mudar a sua realidade. Mas você tem que abrir, tem que abrir. Por isso tem mais gente aqui ainda, que hoje Deus está batendo a porta. Jesus está batendo a porta dizendo, se você abrir, eu entro. Se você abrir, eu mudo a tua realidade. E não tem nada mais poderoso do Evangelho do que a salvação em Jesus Cristo. Então vocês estão aqui na frente, sejam muito bem-vindos. Com alegria imensa, eu vejo vocês aqui, alguns pela primeira vez, mas que eu sei que vou ver em muitas circunstâncias. Sabendo que Deus os chamou aqui hoje. Deus conhece a história de cada um de vocês, que eu não as conheço, mas o Senhor sabe muito bem. Por isso eu queria que vocês fizessem uma oração comigo dizendo assim, fecha o olho e diga, Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu reconheço que Tu és o único Senhor, Tu és o único Salvador. Eu entrego a minha vida todinha a Ti, em nome de Jesus, amém. Eu quero apresentar a família de vocês, olha para trás e veja a família de vocês. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você que quer entregar sua vida a Jesus, fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!